Gênesis 48, do verso 1 a 12, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã-Arã, me morreu, com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te adoramos em comunhão, a tua igreja reunida em teu nome, em adoração pública. Louvamos teu nome, ó Deus. Nesse momento pedimos a tua graça, a tua bênção, que o Senhor envie o teu Espírito com a palavra, abençoa o teu povo, ó Deus, instrui, exorta, especialmente, ó Deus, nos dá olhar para Cristo Jesus, para o teu Evangelho, por meio desta passagem. Ó Deus, dá compreensão ao teu povo, a todos os ouvintes da tua palavra, que haja clareza, ó Deus, que haja aplicação do Senhor, do teu Espírito ao coração, que o Senhor cumpra o teu propósito por meio do anúncio do teu Evangelho. É no nome do Senhor que oramos e pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, é necessário que a bênção de Deus, a bem-aventurança de Deus, seja transmitida à humanidade, aos eleitos de Deus. Mas como isso poderia ser feito? Como Deus escolheu transmitir a bênção, a bem-aventurança, a felicidade? Como nós podemos ser abençoados? Como, segundo a Bíblia, as Escrituras, Deus executa estas coisas? Será que Deus usa meios para abençoar a humanidade, os seus eleitos, aqueles que Ele escolheu? Ou será que essas coisas vêm diretamente do céu para o indivíduo? E nós precisamos ter clareza bíblica, e a palavra de Deus fala sobre isso, sobre os métodos de Deus. E pelo que nós temos visto e acompanhado das Escrituras, desde o seu princípio aqui no livro de Gênesis, nós sabemos que Deus usa meios. E a partir das Escrituras também podemos perceber
que Deus usa uma estrutura pactual. E por isso, então, a igreja, os teólogos, desenvolveram uma teologia do pacto, porque, de fato, Deus é um Deus de aliança, que faz alianças desde o princípio, antes da queda, com Adão, após a queda, o pacto de graça ou da graça. Então, Deus tem meios, Ele quer abençoar pecadores caídos, indignos, Ele os escolheu na eternidade em seu Filho, mas o modo que esta bênção chega aos pecadores é por meio do pacto da aliança. É isso que vemos em Gênesis. Quando nós falamos de bênção, bem-aventurança, recompensa, vida, salvação, todas essas coisas são coisas que têm a ver com esta questão espiritual da salvação, mas há uma bênção pactual que é necessário, é bíblico, é necessário falar. Esse texto faz alusão a esta bênção, que é a bênção da adoção. Nós somos adotados em Cristo. No pacto de Deus, Deus planejou dar o seu Filho para morrer por pecadores. Mas não apenas assim, eu vou perdoar, mas você fica lá e eu fico aqui, e então não há nada contra, está perdoado, mas cada um vai numa direção. Não, irmãos. Deus planejou uma salvação, um perdão, e de pecadores indignos. Cristo morreu por injustos, pecadores miseráveis, inimigos de Deus. Deus perdoa estes pecadores e Deus adota. Deus então adota na sua família. E isso é maravilhoso, isto é uma bênção que flui do pacto. Flui desse plano eterno de Deus, desta aliança revelada nas Escrituras. A nossa confissão de fé, ela explica sobre essa questão do pacto e que há uma distância infinita entre o Criador e a criatura e que não poderíamos usufruir ou fruir nada dele se Deus não tivesse feito este pacto na eternidade revelado no tempo. O primeiro pacto, um pacto de obras, Deus prometeu vida a Adão por meio da sua obediência. Adão então deveria não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora, havendo acontecido a queda, então o homem é incapaz de obter bem-aventurança por aquele primeiro pacto, por obras, por obediência. Deus faz um segundo pacto, um pacto da graça, e oferece vida e salvação, Cristo, por meio desse pacto, exigindo fé. E por meio desse pacto, mais uma vez digo, Deus adota pecadores, os traz para a sua família. E então nós vemos pelas Escrituras, sim, Deus usa meios. E o principal meio e a principal bênção, o principal meio, claro, o meio de Deus é o pacto, e a principal bênção, ou uma das principais bênçãos, é a adoção. Nós somos então salvos, unidos a Cristo, adotados na família de Deus. O pacto, irmãos, ele é soberanamente administrado pelo Senhor aos seus eleitos, nos termos de Deus. É Deus que dita os termos. Com Adão, o pacto de obras, através daquela obediência, o não comer do fruto, toda a humanidade seria abençoada, mas Adão caiu. Na sequência, vimos nas Escrituras, Deus então falou diretamente para Abraão, e por meio de Abraão o propósito era abençoar todas as famílias da terra. E agora nós estamos aqui diante do período patriarcal, e nós vimos então o pacto de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó. E no nosso texto, na altura em que estamos, Jacó está prestes a morrer. E Jacó irá transmitir a bênção do pacto, irá abençoar as 12 tribos, que veremos serão 13 por conta da adoção dos 2 filhos de José. E então Jacó será um meio para abençoar, um meio designado por Deus nesse contexto, para abençoar os seus descendentes, para abençoar e transmitir a aliança. E nós sabemos, à luz de toda a Bíblia, de toda a Escritura, que a bênção maior vem através de Jesus Cristo. Então, através dos pactos do Antigo Testamento,
através destes pactos, através dessa estrutura pactual, nós olhamos para Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, ele fala, Hebreus 8:6, que Jesus é mediador de uma superior aliança. Mas, volto a dizer, Deus usa a estrutura pactual e nós vemos aqui a ideia de figuras mediadoras, de transmissão, de bênção. Nós vemos isso aqui no livro de Gênesis e também no nosso texto e nesta exposição. Também a ideia é estarmos observando qual a relação do pacto também com a adoção, com essa doutrina bíblica da adoção. Irmãos, diante disso, irei caminhar por esse texto, Gênesis 48, de 1 a 12, a partir do tema: adoção é uma bênção pactual. Adoção é uma bênção pactual. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 4, nós veremos o fundamento pactual da adoção. Em que base, então, Deus adota os seus eleitos, o seu povo, o seu filho? E do verso 1 a 4, nós temos então, Moisés relata aí, passadas estas coisas, Jacó já velho, enfermo, e então José vai visitar o seu pai no contexto em que seus filhos serão adotados por Jacó, e também mais na frente, no próxima exposição, se Deus permitir, veremos também, de fato, a bênção, a primogenitura, a bênção sendo transmitida propriamente para Manassés e Efraim. Então, no nosso texto, irmãos, Jacó irá adotar os filhos de José como seus filhos. E essa adoção os fará fazer parte ou incluí-los entre os patriarcas, as futuras tribos de Israel. Mas antes de adotar estas crianças, e veremos que ele irá abençoar, impondo as mãos na próxima sessão, mas antes disso, e nesse ponto da exposição, nós nos perguntamos qual é o fundamento, qual é a base. Por que Jacó pode fazer isso? E a base é o pacto. A base é a aliança. O próprio Jacó fala sobre isso. Então Jacó foi informado que os seus filhos chegaram, José chegou com os 2 netos. Jacó, então, no verso 2, ele senta-se na cama. E na sequência, então, verso 3 e 4, Jacó lembra do pacto. Ele rememora o pacto, é o fundamento, é a base pela qual ele irá abençoar os descendentes. Veja no verso 3 e no verso 4 que ele lembra daquilo que Deus falou a ele, as promessas de Deus, o pacto. No verso 3, então, diz aí a palavra do Senhor: disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Deus falou, Deus fez aliança, Deus fez promessas, um pacto soberanamente administrado por Deus. E no 4 diz: e me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. O pacto dado aos patriarcas, a promessa da terra, a promessa de descendência. Então, José será abençoado, os seus filhos, e também aqui, irmãos, essa transmissão acontece no contexto em que Jacó escolhe José para lhe conceder a bênção da primogenitura, uma porção dobrada, era dada ao primogênito. E por isso, então, Jacó diz a José que abençoará, e os seus 2 filhos farão parte, então, dos patriarcas ou daquelas tribos que formam Israel. Então, Jacó está com idade avançada, sua saúde está debilitada, está próximo ao fim da sua jornada, peregrinação, e ele precisa transmitir a bênção do pacto, abençoar os seus filhos. Os demais serão abençoados, e todos, no capítulo 49. Há, então, no capítulo 49, uma bênção sobre todos os filhos de Jacó. Mas Jacó, então, chama José, e José recebe a primazia.
Esse ato, irmãos, de abençoar aqui na narrativa de Gênesis e na Escritura, não é uma mera palavra de autoafirmação ou confissão positiva. Não é o que as pessoas usam atualmente, a expressão que vou declarar algo ou profetizar. Não é isso, irmãos, não é autoafirmação, não é confissão positiva. De fato, é um ato de fé, de então um homem da aliança de Deus que vai transmitir essa aliança ou abençoar os seus descendentes. E isso é algo que é sim notável nas Escrituras, e é algo que há uma ênfase nisto que estamos aqui vendo no capítulo 48, ao ponto de o autor aos Hebreus, no Novo Testamento, em Hebreus 11, no verso 21, o autor aos Hebreus, ele faz menção desta exata cena que estamos aqui diante dela. Hebreus 11, 21, a palavra de Deus diz, e veja que não é autoafirmação ou confissão positiva. Hebreus 11, 21 diz: pela fé, como crente, como homem da aliança, submisso a Deus, ao seu pacto, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então é uma bênção pactual pela fé, assim como também veremos no capítulo 49 a bênção dada sobre os demais filhos, também uma bênção pela fé espiritual. Mas aqui especialmente temos até mesmo registro no Novo Testamento desta cena, Jacó abençoando os filhos de José, e foi um ato de fé. E isso é interessante, essa cena é interessantíssima, porque não podemos ver o que está a acontecer aqui sem lembrar toda a trajetória de Jacó. E lembre como Jacó, ele usurpou, ele primeiro comprou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, e depois ele usurpou a bênção ali, enganou seu pai, por meio de fraude, tomou a bênção que então seria de Esaú. Claro que no decreto de Deus seria dele de alguma maneira. Então toda a trajetória de Jacó deve nos vir à mente, e o próprio Jacó lembra do pacto, depois que ele fugiu ali do seu irmão e foi então para Padã Arã. O próprio Jacó rememora: Deus apareceu para mim. Ele irá transmitir a bênção, mas qual é a base, qual é o fundamento? Jacó lembra. E Jacó lembra de quê? Dos seus tropeços? Foram muitos, é verdade, mas não, meus irmãos. Jacó então lembra do pacto. Deus falou comigo, Deus fez aliança comigo, Deus me amou. No seu pacto eterno, Deus me escolheu, Deus me adotou, e por sua graça então sou seu filho, sou homem do pacto, e agora ele irá abençoar os filhos de José. Então, tudo isso vem da graça de Deus, do pacto eterno, da salvação eterna em Cristo Jesus, revelada no tempo. Tudo flui, então, as bênçãos fluem do pacto, especialmente a adoção. Então, o fato de ter sido adotado, escolhido, foi por causa da aliança eterna. Deus o amou na eternidade. Deus amou a Jacó. Deus falou com Jacó e o chamou para essa aliança da graça. Então, é por isso que esse homem é um homem de fé. Sim, um homem filho de Adão originalmente, pecador caído, mas foi salvo, amadureceu na fé e agora, maduro, sabe que a bênção pertence a Deus. Deus transmite por meio do pacto. Claro, também Deus é livre e soberano, transmite a quem quer, e Deus amou a Jacó. Irmãos, diante deste ponto, eu lembro aos irmãos sobre, então, o fato de que Deus, a salvação de Deus, Deus usa meios, há uma estrutura que a Bíblia revela de pacto. Claro que esse pacto era administrado de um modo no Antigo Testamento e agora de um modo na Nova Aliança. Nós devemos sim considerar isso, mas nós, como um povo salvo pela graça de Deus, um povo pactual,
nós não devemos desprezar os meios de Deus, a estrutura pactual de Deus. Deus tem meios, Ele usa a sua igreja, a família. Então veja que Deus é soberano sobre a sua bênção, mas Ele usou Jacó. E Deus tem os seus meios hoje, especialmente sabemos, Cristo é quem abençoa, mas Cristo, Ele usa a igreja, a palavra, a pregação, a meios de Deus. Mas acima de tudo, não devemos confiar nos meios pelos meios, mas sabemos que Cristo, de fato, a bênção ela está em Cristo. Cristo é o Deus Todo-Poderoso, Cristo é quem abençoa o seu povo, assim como Jacó se levantou do seu leito e abençoou então ali os seus descendentes. Cristo venceu a morte, ergueu-se da sepultura e abençoa o seu povo, a sua igreja, e nós veremos mais sobre isso ainda mais à frente. Irmãos, em segundo lugar, veremos do verso 5 a 7 que a adoção é pela livre graça. Na sequência do nosso texto, Jacó então pergunta pelos dois filhos ali, quem eram aqueles dois, e José responde, do verso 5 em diante, e Jacó diz a José que aquelas duas crianças, aqueles dois filhos, serão agora filhos de Jacó. Veja do verso 5 em diante. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Então, soberanamente, livremente, digamos assim, Jacó decide adotar Manassés e Efraim. Meus irmãos, Jacó faz isso movido pela fé, age livremente debaixo do governo de Deus. Age livremente debaixo do governo de Deus e concede a José a primazia. José, lembre, é o mais novo. Então, em todo o Gênesis aqui há esse tema da primogenitura, a luta pela primogenitura e de que Deus abençoa quem Ele quer. Ele não segue a nossa expectativa natural e Ele, para demonstrar isso, tem escolhido aqui nessa narrativa os mais novos. Não quer dizer que Deus não abençoe, e Deus elegeu, claro, todos os outros irmãos de José são salvos e abençoados, mas Deus usa esta estrutura para mostrar que Deus ele tem os seus critérios, Ele é soberano e Ele age como lhe apraz. E Jacó então adota os filhos de José e eleva os filhos de José à posição de patriarcas. Há um tipo de cerimônia que eles são chamados, ele irá transmitir essa bênção, e esse momento então marca o desfecho de toda uma luta pela primogenitura, luta que é marcada especialmente pelo próprio Jacó, que fez aquele prato de lentilhas para pegar o seu irmão esfomeado e comprar o direito de primogenitura, depois enganou o seu pai, o seu irmão, tomando a bênção. Então Jacó travou uma grande luta em busca da bênção, da primogenitura. Mas agora o Jacó, experiente, idoso, foi humilhado por Deus, agora como Israel, lutou com Deus. E agora Jacó se adianta no nosso capítulo 48 e ele faz o que deveria ser feito. Ele abençoa José através da escolha dos seus dois filhos. Na sequência veremos que ele irá inverter a mão também, irá abençoar o filho mais novo de José, mas de modo aberto, sem fraude, sem engano. Ou seja, Jacó não é mais aquele Jacó que usou métodos carnais para então conseguir a bênção, e Jacó não quer que haja problemas para a sua descendência. Então tudo acaba bem. Deus então, que é o Senhor da história, governa todas essas coisas. E Deus abençoa José, abençoa estes dois filhos, embora mais uma vez veremos que o mais moço também foi escolhido para receber a primazia. Nesse contexto, irmãos, Jacó, ele é um dos três patriarcas. Deus falou diretamente com Abraão, Isaque e Jacó. Os seus 12 filhos também chamaremos patriarcas, também no caso os 13, mas vemos que Deus falou diretamente com Abraão, Isaque e Jacó.
E agora, de fato, Deus, através então desta bênção de Jacó, falará aos seus filhos, e o pacto será transmitido, ainda que não haja Deus se revelando diretamente, como fez o pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança será transmitida através dos pais aos filhos. Então, mais uma vez, Deus usa meios. E Jacó crê em Deus, submete-se aos meios de Deus, ao plano de Deus para si, para a sua família. Jacó abençoa os seus filhos, e Jacó sabe que a bênção de Deus, ela é independente da vontade dos homens. Deus é soberano, Ele escolhe livremente, Ele tem maturidade para isso, e de algum modo ele foi guiado por Deus, conduzido para conceder essa bênção a José e aos seus filhos. Então, de fato, Deus cumpre os seus planos, a bênção é transmitida nesse contexto por meio de Jacó. Então, nós vimos também um ato de adoção, e isso nos lembra, irmãos, a adoção, da nossa adoção no pacto, a nossa adoção em Cristo. E essa adoção não é por mérito, e toda essa ideia de escolher o mais novo, isso também inclui essa ideia. Essa adoção, ela é espiritual, não é por mérito, e nós precisamos reconhecer isso. Deus escolhe soberanamente, e isso também deve nos lembrar que Deus nos adotou em Cristo. Toda essa ideia de primogenitura, de porção dobrada, a ideia de fato de uma eleição, de uma adoção. Em Cristo nós temos toda sorte de bênção espiritual, nós somos enriquecidos pela sua graça, adotados, feitos filhos de Deus. Irmãos, em terceiro lugar, nós veremos do verso 8 a 12 o chamado para a adoção. A última parte do nosso texto, Jacó então chama os filhos de José para que ele possa, na sequência, abençoá-los. Então isso está aí a partir do verso 8, ele pergunta quem são os filhos. José diz no verso 9, são os filhos que Deus me deu. Então ele chama, os beija, abraça os seus netos, coloca ali diante do seu pai. José também faz reverência ao seu pai. Nessa última parte, irmãos, mais uma vez vemos Jacó velho chamando ali o seu filho José. Ele precisa ser guiado, ele não consegue discernir quem são os dois que estão ali diante de si, precisa ser guiado pelo seu filho. E então agora a bênção pactual será transmitida por Jacó aos seus filhos e descendentes. E mais uma vez nós vemos que o pacto une os eleitos, as gerações, os eleitos de todas as gerações. Também vemos a figura de mediadores aí, Jacó como mediador. Mais uma vez digo, Deus revelou o seu pacto a Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora, por meio de Jacó, esse pacto será transmitido aos descendentes, aos 12 ou 13, considerando Manassés e Efraim. Mais uma vez, vemos então na estrutura pactual a ideia de uma figura mediadora, e nós vemos então que Jacó é o meio aqui no nosso texto. Jacó é essa figura mediadora para abençoar os seus filhos. A bênção pertence a Deus, é Deus que abençoa. Mas o Senhor usa Jacó como instrumento. No futuro da história bíblica, Deus usará outras figuras mediatórias, figuras de autoridade para abençoar Israel, a igreja. Por exemplo, a figura do sumo sacerdote, também a figura do rei. E tudo isso vai encaminhando dentro da estrutura da revelação. E finalmente nós temos Cristo, profeta, sacerdote e rei. Cristo, de fato, é aquele que abençoa o seu povo, a sua igreja. Através, então, dessa estrutura pactual de Jacó, nós devemos olhar para Cristo. O Novo Testamento nos diz, e nós temos isso, Paulo fala sobre isso em Romanos 10, 12, hoje o Senhor abençoa ricamente todos que o invocam. A bênção e bem-aventurança chega a nós por meio de Cristo, pela fé. Então, creia nisto, olhe para Cristo. Perceba também essa ideia da bênção, e dessa ideia da transmissão da bênção. Cristo, claro,
é o mediador, essa figura mediatória maior e final. E Cristo, quando morreu, ressuscitou no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 50 e 51, na sua ascensão. Veja o que acontece nessa cena da ascensão de Cristo. Lucas 24, 50 e 51. Então os levou para Betânia, e aí veja agora a ideia de bênção. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Então veja que a bênção está em Cristo. Cristo, na sua ascensão, ele, erguendo as mãos, abençoou, a bênção está nele. Várias figuras foram instrumentos de Deus na antiga aliança, foram sombras que apontavam para Cristo, mas agora temos no Evangelho a plena certeza: a bênção está em Cristo, a bênção pertence a Cristo. É claro que é um hábito cultural sadio os pais abençoarem os filhos mais jovens. Nós temos também na igreja o costume de, sim, o pastor abençoar as suas ovelhas, mas nós sabemos que a bênção, irmão, está em Cristo. Cristo, então, mesmo na sua ascensão, ele levanta as mãos, ele abençoa o povo, a autoridade final pertence a ele, toda a autoridade. Então, nós sabemos que a bênção pertence a Cristo. Deus usa uma estrutura pactual e uma figura mediatória que nós sabemos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ainda algumas aplicações a partir do texto. A bênção pertence ao Senhor. Não é um ato de palavra de confissão positiva, não é nada disso, mera repetição de palavras. A bênção está em Cristo, ela pertence ao Senhor, que concedeu a Abraão, Isaque e Jacó. E tudo isso nós vimos durante o texto foi preparatório para Cristo, que é de fato aquele que tem a bênção última, o final, aquele que é o detentor de fato da bênção. Então, no Evangelho, na nova aliança que nos é dada em Cristo, nós somos abençoados em Cristo, no pacto da graça, na nova aliança, pela fé. Quando o pecador crê em Cristo, quando o Espírito regenera, lhe dá arrependimento para a vida, fé, ele é abençoado, ele é unido a Cristo, ele é adotado. Então nós vemos isso na salvação que é revelada a nós, no Evangelho. Sim, não há problema, de fato é um hábito bom abençoar os filhos, mas você deve ensinar os seus filhos a olhar por meio dessa bênção para Cristo. Você deve ensiná-los que a verdadeira bênção está em Cristo, no Evangelho. Então eles precisam de Cristo, os filhos precisam ser guiados a Cristo. Você precisa apontar o Evangelho, Cristo, para o seu filho. Sim, os apóstolos abençoavam a igreja, nós temos esse hábito, uma fórmula, a bênção apostólica para abençoar o povo de Deus, mas não há nada mágico nisso. Aqueles que são abençoados são aqueles que estão em Cristo, aqueles que o Senhor escolheu, aqueles a quem aprove o Senhor abençoar. Nós devemos sim ter todo o respeito pelas autoridades, honrá-las, são meios de Deus para nos abençoar, especialmente aqueles que estão ligados aos meios de graça, devemos reconhecer, mas o poder último de abençoar pertence a Cristo. O pecador precisa ir a Cristo, sem exageros extremos, com sabedoria. Devemos honrar figuras de autoridade, como aqui José honra o seu pai, um já idoso, velho, sem a visão, ali acamado. Ele tira um tempo, mesmo sendo governador do Egito, vai ao seu pai, honra o seu pai. Devemos sim lembrar dos nossos guias, honrar as autoridades, mas o poder último da bênção está em Cristo. E, claro, devemos honrar especialmente aqueles que estão relacionados aos meios de graça. Então, Deus usa essa estrutura, e nós não devemos resistir à ordenação de Deus, aos meios de Deus. Claro que Deus usa
pessoas que ele constituiu como autoridade para nos abençoar, tanto no governo civil quanto na igreja. Ou seja, nós afirmamos o que Deus se agrada em usar meios externos e internos. O poder está com Deus, pertence a Deus, mas nós afirmamos os meios. E, de fato, irmãos, Satanás fez uma obra, claro que Deus é muito maior e Cristo para desfazer as obras do diabo, mas nós vemos por todo lado que as pessoas, de fato, desprezam a igreja, os meios de Deus, a pregação, e nós, como igreja, precisamos reafirmar os meios de graça, os meios da graça de Deus, que o poder sim pertence a Deus, e Ele é soberano, está em toda parte, mas Deus, Ele age numa estrutura que Ele mesmo determinou agir, que é a estrutura pactual, a soberania de Deus e o poder de Deus em agir, e anda em conjunto com a ideia de que Deus tem instrumentos e meios. Deus usa os pais em casa, no culto doméstico, para instruir os filhos, até mesmo para salvar filhos. Nós devemos afirmar a importância da família, a pequena congregação do lar, a igreja doméstica, também a igreja do Senhor, a congregação, a igreja visível. Nós devemos então valorizar essas coisas, não desprezar ou ignorar os meios de Deus, porque isso revela incredulidade, soberba e individualismo da nossa época. As pessoas querem ser abençoadas diretamente por Deus lá onde elas estiverem, porque de fato Deus é onipresente, Cristo é Senhor, só há Cristo como Senhor, Deus é Espírito, é verdade, mas Deus, que é Espírito, estabeleceu um pacto da graça. Ele é quem diz os termos da aliança, é por meio do mediador, isso tem que ser ensinado. Como é que o pacto é administrado? Como é que foi administrado no Antigo Testamento? Como é que esse pacto é administrado no Novo Testamento? E nós precisamos crer e valorizar estas coisas, porque sabemos que são bíblicas. A nossa confissão de fé fala dessa administração, quando fala do pacto. Então, no tempo da lei, a confissão de fé descreve, esse pacto não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado ao que vimos com Abraão, Isaque e Jacó, e depois também com Moisés, por meio de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal, outras ordenanças dadas ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Naquele tempo, pela operação do Espírito Santo, estas coisas foram suficientes. Deus usou estes meios, que não deviam ser desprezados. Mas o crente, na antiga dispensação, a aliança, devia submeter-se a isto. Eles tinham que fazer estas coisas. Circuncidar, os sacrifícios, cordeiro, crer nas promessas, nas profecias, tudo aquilo que lhes era dado, aguardando a vinda do Messias prometido. E por meio destas coisas o Espírito operava a graça neles. E eles tinham plena remissão de pecados e salvação. Isso é o Antigo Testamento. Sobre o Evangelho, a confissão diz, quando Cristo foi manifestado, a substância, as ordenanças pelas quais esse pacto é dispensado são, e agora, quais são os meios de Deus? Eu quero ser abençoado. Como o pecador pode ser salvo? É pela graça, é Cristo. Mas como é que Deus aplica? Como é que o Espírito, Deus envia essa bênção e ele é aplicado ao pecador? Deus salva pecadores, é verdade. Cristo morreu por pecadores. Mas como é isto? E a nossa confissão, explicando a Escritura, diz: o meio de Deus, pelas quais o pacto agora é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com muita simplicidade e menos glória externa, que no Antigo Testamento tinha toda aquela estrutura do tabernáculo, todas aquelas vestes sacerdotais,
Mas por essa estrutura simples, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações. Isso é chamado Novo Testamento. É o mesmo pacto. Deus continua a usar a estrutura pactual, mas a administração é diferente. Não são dois pactos da graça diferentes. É o mesmo pacto. Não há dois pactos da graça diferentes, mas um e o mesmo, sob várias dispensações. Finalmente, irmãos, então, honremos os meios de graça, os meios da graça de Deus, respeitemos aqueles que Deus se agrada em usar para nos abençoar, mas, sobretudo, olhe para Cristo, o verdadeiro Filho amado de Deus. Olhe para Jesus Cristo. Vá a Ele, é por meio dele que você pode ser abençoado, adotado, unido à família de Deus, salvo pela graça. Então, não há outro meio, não há outro caminho. Não está em qualquer outro lugar a bênção, ela está em Cristo. Mas então percebam onde os meios da graça de Cristo operam e busquem submeter-se a estes meios. Local onde a pregação é fielmente administrada, os sacramentos, se apegue a isso, ore a Deus por estas coisas e certamente com a bênção de Deus, com a bondade de Deus, seremos abençoados por sua graça e bondade. Amém, irmãos? Que o Senhor então nos abençoe. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos, te adoramos nesse dia santo do Senhor, diante da tua palavra, diante, ó Deus, da realidade deste pacto eterno revelado na história, o pacto da graça, o mesmo pacto do Antigo Testamento. E agora, ó Deus, estamos sob a dispensação do Novo Testamento. E o Senhor estabeleceu, ó Deus, a tua igreja, a pregação, os sacramentos, a comunhão dos santos como meio para nos abençoar em Cristo. Para isso também precisamos da obra do Espírito, quem é quem aplica, quem concede as graças, ó Deus, regenera o pecador, lhe dá arrependimento para a vida e a fé. E por isso pedimos, ó Deus, envia, ó Deus, o teu Espírito, opera, abençoa, ó Deus, o meio de graça, abençoa o teu povo espiritualmente, ó Deus, dá clareza do modo como o Senhor opera, e nos dá a amar e valorizar, ó Deus, este pacto, nos submeter a ele de bom grado, de coração, nos dá a maturidade espiritual, uma fé, ó Deus, madura, para que sejamos sadios na fé, não levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina, mas que possamos crescer na unidade de Cristo, submissos ao Senhor. Nos dá a tua bênção para todo este dia. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.